Olá a todos, espero que esteja tudo bem e sejam bem-vindos à nossa 13ª aula. Bom, certamente já repararam que esta aula é bem mais longa do que todas as outras anteriores. O facto é que nós vamos abordar hoje vários aspectos e todos eles com extrema importância. Para começar, vamos definir função de duas variáveis, podiam ser três, mas vamos definir função de duas variáveis diferenciável num ponto x0. Eu sei que em aulas anteriores já falámos em funções diferenciáveis num certo domínio, ou seja, em todos os pontos do seu domínio. Mas nunca eu defini o que se entende por função diferenciável num ponto. Está bem? O que nós dissemos em aulas anteriores foi precisamente o seguinte. Nós usamos um resultado teórico que afirmava o seguinte. Se a função f admite derivadas parciais contínuas em D, então a função é diferenciável em todos os pontos de D. Está bem? Portanto, isso era uma condição suficiente, mas não é a definição de função diferenciável num ponto. Bom, então aqui vai o que se entende por função de duas variáveis diferenciável num ponto x0 que esteja no interior do domínio da função. Ok, então segue a definição. Diz-se que f é diferenciável no ponto x0 igual a x0, y0 se existirem constantes alfa e beta e uma função, que eu vou chamar função resto, R de HK, tais que f de x0 mais h, y0 mais k, menos f de x0, y0, é igual a alfa vezes h, mais beta vezes k, mais a tal função resto, R de HK. Em que, isto é importante, o limite quando HK tende para 0,0 de R de HK sobre a norma do vetor HK é igual a 0. Ok? Portanto, isto significa que o R de HK tende para 0 muito depressa quando o HK tende para 0,0. Ou seja, R de HK diz-se um infinitésimo de ordem superior a 1. Depois também não é difícil ver que aquelas constantes alfa e beta, quando existem, são precisamente derivada parcial de f em ordem a x no ponto x0 e derivada parcial de f em ordem a y no ponto x0, respectivamente. Eu sei que provavelmente não é esta de todo a definição a que estão habituados para a derivada de uma função de uma só variável num ponto. Contudo, esta definição que aqui temos também tem uma versão semelhante, embora mais simples, obviamente, para a derivada de uma função de uma só variável num ponto. Ok? Pronto. Só uma nota, caso pretendam ver a equivalência entre a definição de função diferenciável num ponto que eu apresentei no quadro anterior, mas na versão de uma só variável, e a definição de função diferenciável num ponto a que estão habituados e que aprenderam no secundário,
podem consultar o livro Tópicos de Análise Matemática em RN que eu sugeri, salvo erro, na primeira aula. Ok? Bom, o que é que temos aqui neste quadro? Bem, eu começo por recordar o tal teorema que eu falei há pouco. O teorema dizia o seguinte, portanto, se tivermos uma função de duas variáveis, definida num certo domínio, D, e se as derivadas parciais de f em ordem a x e em ordem a y forem funções contínuas no interior do domínio, então f é diferenciável em todos os pontos do interior de D. Tá bom? Portanto, nós já usamos este teorema para provar que certas funções são diferenciáveis no seu domínio. Bem, mas não é isso que eu vou fazer aqui neste exercício. Portanto, prove a partir da definição, isto é, sem usar este teorema que eu tenho aqui, que a função definida por f de xy igual a x ao quadrado menos 2y ao quadrado é diferenciável no ponto x0 igual a 2, 1. Está bem? Portanto, se é a partir da definição que eu quero provar isto, terei que usar a definição que eu apresentei no quadro anterior. Ora bem, então o que é que temos que fazer? Vamos calcular f de 2 mais h, 1 mais k, menos f2, 1, e ver o que é que isto dá. Ora bem, então esta expressão é igual a 2 mais h ao quadrado, menos 2 vezes 1 mais k ao quadrado, menos o f de 2, 1, que é igual a 2. Desenvolvendo aqui aos quadrados, obtemos 4 mais 4h mais h quadrado, menos 2, menos 4k, menos 2k quadrado, menos 2. Pronto. Simplificando o que podemos, resulta na expressão 4h mais menos 4 vezes k mais h quadrado menos 2k quadrado. Bom, comparando com a nossa definição anterior, já podemos observar que aquele 4, ou seja, é o alfa, não é? O alfa é a derivada parcial de f em ordem a x no ponto 2, 1. Como é fácil de perceber. O menos 4, ou seja, o beta, é a derivada parcial de f em ordem a y, também no ponto 2, 1. Consequentemente, o que sobra, que tem grau superior a 1, ou seja, h quadrado menos 2k quadrado, será o tal r de hk. Pronto, então, para provarmos que a função é diferenciável no ponto 2, 1, resta-nos mostrar que o limite deste r de hk sobre a norma de hk é igual a 0 quando o hk tende para 0, 0. Bom, mas nós já falámos em aulas anteriores como se mostra que um certo limite de uma função é igual a b. Neste caso, o b é 0. Bem, então o que é que temos que fazer? Devemos escrever o módulo da nossa função, ou seja, r de hk sobre a norma de hk menos 0. Isto é igual ao módulo de h quadrado menos 2k quadrado, tudo dividido por raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Tá? Não se esqueçam que a norma de hk é a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Bom, tendo agora uma das propriedades do número reais, que afirma precisamente que o módulo de A mais ou menos B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B, então a nossa expressão
vai ser menor ou igual que h quadrado sobre raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado mais 2k quadrado sobre raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Vamos continuar a majorar até chegar a uma expressão simpática. Ora bem, como é que eu vou majorar a primeira expressão? Ali dá-me jeito ignorar o k quadrado, que está no denominador, e deixar ficar o numerador intacto. Na segunda expressão, dá-me jeito ignorar o h quadrado e fica na mesma o numerador tal como está. Ou seja, a primeira expressão então vai ser menor ou igual que h quadrado sobre raiz quadrada de h quadrado, e a segunda expressão vai ser menor ou igual que 2k quadrado sobre raiz quadrada de k quadrado. Mas isto é precisamente igual a h, a módulo de h, mais 2 módulo de k. Uma vez que a raiz quadrada de h quadrado é módulo de h e a raiz quadrada de k quadrado é módulo de k. Bom, mas sendo assim, agora esta última expressão não restam dúvidas que tende para zero quando hk tende para 0, 0. E, portanto, fica assim demonstrado que a nossa função f é diferenciável no ponto 2, 1, mas tudo isto foi feito a partir da definição de função diferenciável num ponto. Ok? Vamos voltar ao teorema da função implícita, pois, se não estou em erro, ainda só fizemos um exercício deste tipo. Então, consideremos a seguinte situação. Prove que a equação logaritmo de xyz mais e elevado a 2x mais y menos z igual a 0 define, implicitamente, obviamente, y como função de x e z numa vizinhança do ponto 1 meio, 1 e 2 sobre e. A seguir, depois de termos y como função de x e z, queremos calcular a derivada parcial de y em ordem a x e a derivada parcial de y em ordem a z no ponto 1 meio, 2 sobre e. Portanto, aquele 1 meio, 2 sobre e, se quiserem, é o x0 e o z0. Então, cá vai a resolução. Então, a semelhança do que fiz no exercício da aula anterior, devemos designar por f maiúsculo de x, y, z a expressão logaritmo de x, y, z mais e elevado a 2x mais y menos ez. Então, a primeira condição que devemos verificar é que o ponto 1 meio, 1, 2 sobre e está na superfície definida pela equação. Então vamos calcular o f desse ponto. Isso então é igual ao logaritmo de 1 meio vezes 1 vezes 2 sobre e, mais g elevado a 2 vezes 1 meio, mais 1 menos g vezes 2 sobre e tudo isto é igual a logaritmo de 1 sobre e, mais g elevado a 1, mais 1 menos 2, ou seja, logaritmo de e elevado a menos 1, mais g elevado a 0, e isto é igual a menos 1 mais 1, que é igual a 0. Ok? Então, como não poderia deixar de ser, o nosso ponto tem que estar na superfície definida por aquela equação. Senão, nada disto fazia sentido. A segunda condição é que todas as derivadas parciais da função f maiúsculo
em ordem a x, em ordem a y e em ordem a z são funções contínuas numa vizinhança do ponto em causa, isto é, do ponto 1 meio, 1, 2 sobre e. Bom, a derivada parcial de f em ordem a x, como é que a vamos calcular? Bem, antes de mais, denotem que o f maiúsculo de x, y, z é igual ao logaritmo de x mais o logaritmo de y mais o logaritmo de z mais a exponencial de 2x mais y menos gz. Bom, para tal é preciso supor que os x, y e z são positivos, mas isso acontece porque estamos numa vizinhança do ponto x0 igual a meio, y0 igual a 1 e z0 igual a 2 sobre e. E assim fica então mais fácil de encontrar as derivadas parciais. Bom, dizia eu então que a derivada parcial de f em ordem a x então vai ser 1 sobre x mais 0 mais a derivada daquele expoente, ou seja, em ordem x, ou seja, 2, vezes g elevado a 2x mais y menos ez. A derivada parcial de f em ordem a y vai ser então 1 sobre y mais g elevado a 2x mais y menos gz. E a derivada parcial de f em ordem a z é igual a 1 sobre z menos g vezes e elevado a 2x mais y menos gz. Ou seja, 1 sobre z menos g elevado a 1 mais 2x mais y menos gz. E são, efetivamente, todas funções contínuas numa vizinhança do nosso ponto. Está bem? Uma vez que na vizinhança do nosso ponto, o x, o y e o z são diferentes de zero. E vamos então àquela que eu costumo dizer que é a condição mais importante. Portanto, uma vez que nós queremos o y como função das restantes variáveis, então devemos mostrar que a derivada parcial do f maiúsculo em ordem a y, no nosso ponto, ou seja, no ponto 1 sobre 2, 1, 2 sobre e, é diferente de zero. E, de facto, assim é, uma vez que esta derivada parcial é igual a 1 sobre 1, mais g elevado a 2 vezes o meio, mais 1, menos g vezes 2 sobre e isto é 1 mais e elevado a 0, ou seja, 1 mais 1 que dá 2, e 2 é, de facto, diferente de 0, tal como queríamos. Bom, e fica então provada a primeira parte da nossa pergunta. Ou seja, acabamos de concluir que a equação f maiúsculo de x, y, z igual a 0 equivale a dizer que o y é função de x e z, ou seja, o y é um f minúsculo de x, z para alguma função f minúscula definida numa vizinhança do ponto 1 meio 2 sobre e. Obviamente que essa função f minúscula manda o ponto 1 meio 2 sobre e no ponto 1. Portanto, o 1, se quiserem, é o y0. Além disso, esta função f minúscula é diferenciável no ponto 1 meio 2 sobre e. Mas reforço que tal função f minúscula, nós de forma explícita não a conhecemos. Sabemos que ela existe, mas não sabemos qual é a sua expressão. Porque, em geral, é difícil de se obter. Bem, vamos então calcular a derivada parcial de f em ordem a x no ponto 1 meio 2 sobre e, ou, se quiserem, também se pode chamar a isto derivada parcial de y em ordem a x no ponto 1 meio 2 sobre e. A derivada parcial em ordem a z fica como exercício. Bem, então para calcularmos esta derivada parcial, portanto isto é importante, devemos derivar ambos os membros da equação f maiúsculo de x, y, z igual a 0 em ordem a x,
mas supondo que o y é função de x e z. Tá? Recordam-se de um exercício semelhante que fizemos numa aula anterior? Portanto, foi assim que eu disse que se fazia. Está bem? Então, no fundo, devemos derivar logaritmo de x mais logaritmo de y mais logaritmo de z mais e elevado a 2x mais y menos gz igual a 0. Devemos derivar esta equação, ambos os membros desta equação, em ordem a x, mas supondo que o y é função de x e z, ou seja, onde está y é como se tivesse o tal f minúsculo de xz. Bem, então se vamos derivar em ordem a x, qual é a derivada do ln de x? A derivada do ln de x é 1 sobre x. Qual é a derivada do ln de y? Atenção, eu estou a derivar em ordem a x. Mas o y depende de x e z. Portanto, a derivada do ln de y será a derivada do y, ou seja, ΔY sobre ΔX sobre y. Mais a derivada de z. Mas z é uma variável independente, tal como o x. Portanto, a derivada de z em ordem a x é 0. Depois, a derivada daquela expoente vai ser, portanto, a derivada de 2x em ordem a x é 2. A derivada de y em ordem a x é ΔY sobre ΔX. E a derivada de EZ é 0, uma vez que o z é variável independente. E estou a derivar em ordem a x. Está bem? Vezes e elevado ao expoente todo. Está bem? Igual à derivada de 0 em ordem a x, que é sempre 0. Pronto, e agora vou substituir, vou pegar nesta equação e vou substituir o x, y, z por 1 meio, 1 e 2 sobre e. Ou seja, obtenho então 1 sobre 1 meio mais ΔY sobre ΔX no ponto 1 meio 2 sobre e, que é o tal x0, z0, se quiserem, sobre y, ou seja, sobre 1, mais 2 vezes ΔY sobre ΔX no ponto 1 meio 2 sobre e, vezes g elevado a 0. Está bem? Portanto, 2x mais y menos gz, já vimos que dava 0 no ponto em causa, no quadro anterior. E, portanto, isto é a mesma coisa que ter 2 mais ΔY sobre ΔX no ponto 1 meio 2 sobre e, mais 2 mais ΔY ΔX no ponto 1 meio 2 sobre e igual a 0, ou seja, ΔY sobre ΔX no ponto 1 meio 2 sobre e é menos 4 sobre 2, ou seja, menos 2. Está bem? Portanto, isto é curioso porque, de certa forma, nós sabemos qual é a derivada daquela função y igual a f de xz no ponto 1 meio 2 sobre e, mas nós nem sequer conhecemos a função. Está bem? Portanto, então não se esqueçam, tentem agora determinar a derivada parcial de f em ordem a z no mesmo ponto. Está bom? Falemos agora um pouco sobre o plano tangente e a reta normal, ou a reta perpendicular, a uma superfície S num ponto P da mesma superfície. Bem, então, consideremos um conjunto D que eu vou supor aberto em Rn e f de D em R, uma função diferenciável. E seja S a superfície de equação f de x, y, z igual a 0. Ok? Portanto, podem pensar que o S é aquela superfície ali a vermelho. Está bem? Agora pego num ponto P pertencente à superfície. Isto é, um ponto P tal que f de P é igual a 0. Bom,
Há também um outro resultado que nos permite dizer que o gradiente da função f no ponto P, ou seja, o vetor que tem todas as derivadas parciais da função f no ponto P, é perpendicular à superfície quando colocado no ponto P. Portanto, vocês estão a ver ali a figura? Portanto, o gradiente da função f no ponto P, quando aplicado no ponto P, é perpendicular à superfície. Bom, isto permite-me então definir a equação do plano tangente à superfície no ponto P. Reparem, seja x um ponto genérico do plano tangente. O plano tangente está ali marcado de cor azul. Então, o que é que aquele x genérico satisfaz? Satisfaz o seguinte: portanto, o gradiente da função f em P, produto interno com x menos P é igual a zero. Está bem? Porquê? Porque os vetores x menos P e o gradiente são ortogonais. Está bom? Obviamente que aquele x, o x maiúsculo, será o nosso xyz. Portanto, isto aqui é a equação do plano tangente e é, de facto, uma equação cartesiana. Depois, a reta normal, ou a reta perpendicular à superfície, mas que passa pelo ponto P, é evidentemente apresentada desta maneira. Portanto, x é igual ao ponto P mais um múltiplo do gradiente da função f no ponto P. Está bem? Portanto, é aquele lambda que ali aparece, percorre todos os números reais, dado que aquele x vai ser um ponto arbitrário da reta. Deixo então este exercício. Determine equações do plano tangente e da reta normal à superfície de equação z igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy no ponto P igual a 1, 2, menos 3. Tá? É isto que se pretende fazer. Se quiserem, uma vez que aquilo está resolvido em ordem a z, é o mesmo que determinar o plano tangente ao gráfico da função z de xy igual a x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy no ponto do domínio 1, 2. Está bem? Porque se o x for 1 e o y for 2, o z, fazendo as contas, tem que ser menos 3. Então cá vai a resolução. Bom, temos que pegar numa equação do tipo f de xyz igual a zero. Não tem que ser necessariamente zero, pode ser igual a uma constante qualquer. Para isso passamos o z para o primeiro membro e ficamos com a equação x ao cubo mais y ao cubo menos 6xy menos z igual a zero. Portanto, pretendemos o plano tangente e a reta normal a esta superfície no ponto 1, 2, menos 3. Então vamos calcular o gradiente daquela função ali marcada com f de xyz. O gradiente, portanto, a derivada em ordem a x é 3x² menos 6y. A derivada parcial em ordem a y é 3y² menos 6x. E a derivada parcial em ordem a z é menos 1. Consequentemente, o gradiente da função f no ponto 1, 2, menos 3, portanto, substituindo o x por 1, o y por 2 e o z por menos 3, vai dar menos 9, 6, menos 1. Tá? Ou seja, daqui resulta que a equação do plano tangente, ou uma equação do plano tangente, é esta.
o gradiente da função f no ponto 1, 2, menos 3, produto interno com xyz menos 1, 2, menos 3 igual a 0, ou seja, menos 9, 6, menos 1, produto interno com x menos 1, y menos 2, z mais 3 igual a 0, ou ainda menos 9 vezes x menos 1, mais 6 vezes y menos 2, menos z mais 3 igual a 0. Podem deixar ficar assim, ou então tiramos aqueles parênteses e vamos obter menos x, menos 9x mais 6y menos z igual a 6. Reparem que o ponto P, ou seja, o ponto 1, 2, menos 3, satisfaz esta última equação, não é? Portanto, o ponto está tanto na superfície como no plano, dado que o plano é tangente à superfície no ponto. Bem, então a equação da reta normal é uma equação vetorial, é mais simples de se apresentar, uma vez que é a reta que passa pelo ponto 1, 2, menos 3 e tem a direção do vetor gradiente. Ou seja, tem então a forma xyz vai ser 1, 2, menos 3 mais lambda vezes o gradiente da função f no ponto 1, 2, menos 3, ou seja, x igual a 1 menos 9 lambda, o y igual a 2 mais 6 lambda e o z igual a menos 3 menos lambda, com lambda pertencente a R. Bom, e aqui temos um novo exercício relativamente ao plano tangente, a uma superfície, mas este exercício é ligeiramente diferente. Portanto, pergunta-nos o seguinte: determine os pontos de uma superfície, que por acaso é um hiperboloide de duas folhas, que tem a equação y² menos 2x² menos 4z² igual a 16, em que o plano tangente é paralelo ao plano de equação menos x mais 2y mais 2z igual a 0. Tá bem? Portanto, aqui temos uma superfície, que é um hiperboloide, duas folhas, não interessa, e queremos encontrar os pontos dessa superfície onde o plano tangente é paralelo àquele plano que temos ali. Tá? Aqui ninguém nos está a pedir plano nenhum. Está-nos a pedir pontos, não sei se há um, se há dois, não sei. Estamos a pedir os pontos do hiperboloide onde o plano tangente é paralelo àquele plano. Menos x mais 2y mais 2z igual a 0. Bom, então vamos considerar a seguinte função. F de x, y, z igual a menos 2x² mais y ao quadrado menos 4z². Resulta que a nossa superfície, ou seja, o nosso hiperboloide, é a superfície de nível 16 da função f. Está bem? Já falámos nisso nas primeiras aulas. Bom, o que é que interessa agora aqui pensar? Qual é o vetor que é perpendicular ao plano de equação menos x mais 2y mais 2z igual a 0? Tanto faz igual a 0 como igual a 5, igual a 8, não interessa. Um vetor que é perpendicular àquele plano é o vetor que tem coordenadas menos 1, 2, 2, que são precisamente os coeficientes do x, do y e do z. Então, portanto, não se esqueçam disso. O vetor menos 1, 2, 2 é um vetor perpendicular ao plano de equação menos x mais 2y mais 2z igual a 0 ou igual à constante que for. Isso é que interessa considerar.
Bem, então o que é que se pretende? Nós pretendemos os pontos x0, y0, z0 do tal hiperboloide, tal que o gradiente da função f no ponto x0, y0, z0 é colinear com o vetor menos 1, 2, 2. Porque se estes vetores forem colineares, e como o gradiente é perpendicular ao plano tangente, no ponto em causa, então os planos vão ser paralelos. Correto? Pronto, então devemos resolver a equação. Gradiente de f em x0, y0, z0, que é igual a menos 4x0, 2y0, menos 8z0, tem que ser lambda vezes menos 1, 2, 2, para algum lambda. E depois, obviamente, que o ponto x0, y0, z0 tem que estar na superfície. Bem, mas isto equivale a dizer, então, que o menos 4x0 é igual a menos lambda, o 2y0 é igual a 2 lambda e o menos 8z0 é igual a 2 lambda. E depois o ponto x0, y0, z0 satisfaz a equação do hiperboloide. Ou seja, menos 2x0 ao quadrado, mais y0 ao quadrado, menos 4z0 ao quadrado é igual a 16. Resolvendo as três primeiras equações em ordem a lambda, obtemos que 4x0 é igual a y0 e é igual a menos 4z0. Ou se quiserem, portanto, o y0 vai ser o quádruplo do x0 e o z0 é o simétrico de x0. Ou seja, y0 é igual a 4x0 e o z0 é igual a menos x0. Está bem? Portanto, já só nos falta encontrar o x0. Bem, mas agora da última equação, temos então que menos 2x0 mais y0 ao quadrado, mas o y0 é 2x0, ou melhor, o y0 é 4x0. Então temos que menos 2x0 ao quadrado mais 4x0 ao quadrado menos 4 vezes menos x0, tudo ao quadrado, é igual a 16. Desenvolvendo aquela expressão, vamos obter que 10x0 ao quadrado é igual a 16, ou seja, x0 é igual a mais ou menos 2 raiz de 10 sobre 5. Pronto, então já temos o x0, que toma dois valores. Logo os pontos que nós procuramos vão ser dois. Portanto, um deles vai ser, que eu vou denotar por x1, x maiúsculo 1, é igual a 2 raiz de 10 sobre 5. Depois o y0 é o quádruplo de x0, ou seja, 8 raiz de 10 sobre 5. E o z0 é o simétrico de x0, ou seja, menos 2 raiz de 10 sobre 5. E depois o x2. No x2 fazemos o x0 igual a menos 2 raiz de 10 sobre 5. E vai resultar que o ponto x2 é o simétrico do ponto x1. Está bem? Portanto, há dois pontos naquele hiperboloide onde o plano tangente é paralelo ao plano de equação menos x mais 2y mais 2z igual a 0. Tá? Este é um exercício não tão direto, mas seria muito bom que o conseguissem entender. Tá bom? Portanto, façam pausa mais uma vez, leiam o que está no quadro e não avancem sem entender. É o conselho que eu sempre dou. Vou agora introduzir as derivadas direcionais. Na verdade, este é um conceito que generaliza as já conhecidas derivadas parciais.
Ok? Bom, então o que é isto? Consideremos uma função f de duas variáveis, para simplificar. Poderiam ser três, mas vou considerar uma função de duas variáveis, definida num subconjunto aberto de R2, um ponto P no domínio e um vetor não nulo U. A derivada direcional de f em P segundo o vetor U denota-se por D indício de f em P e é igual, por definição, ao limite quando h tende para zero de f de P mais h vezes U menos f de P sobre h. Bem, temos ali uma observação que nos diz que a derivada parcial de f em ordem a x no ponto P, supondo que o x0 e y0 é o ponto P, portanto é igual ao limite, quando h tende para zero, como nós sabemos, de f de x0 mais h y0 menos f de x0 y0 sobre h, mas isto é o mesmo que termos o limite quando h tende para zero de f de x0 y0 mais h vezes o vetor 1, 0, fecha parênteses, menos f de x0 y0, tudo dividido por h, e isto então é precisamente a derivada direcional de f no ponto P, ou seja, no ponto x0, y0, segundo o vetor 1, 0, ou seja, o vetor é 1, que é o vetor, o primeiro vetor da base canónica. Ou, se quiserem, o vetor unitário que representa o eixo do x. De forma completamente análoga, se vê que a derivada parcial de f em ordem a y no ponto P é uma derivada, ou é a derivada direcional da função no mesmo ponto P, mas agora na direção do vetor 0, 1, isto é, do vetor E2. Depois, ali do lado direito, temos espécie de algo que eu chamaria uma definição, que nos diz que se o vetor U, segundo o qual estamos a derivar, for um vetor unitário, isto é, se a norma de U for igual a 1, então a derivada direcional de f em P segundo esse vetor unitário U chama-se a taxa de variação ou a taxa de crescimento de f em P na direção do vetor U. Ora, nada como um exercício para entendermos melhor o que está aqui. Determine todos os vetores V de R2 para os quais existe a derivada direcional de f na origem, ou seja, no ponto 0, 0, segundo esses vetores V, em que f é a função de duas variáveis, não é? Definida por f de xy igual ao módulo de x mais y. Ora bem, o que é que há aqui a fazer? Vamos usar a definição anterior, não é? Portanto, eu vou chamar V de AB, está bem? Uma vez que o vetor V está em R2. E vamos calcular então a derivada de f no ponto 0, 0, segundo esse vetor V. Bom, então, pela definição, isto é o limite quando h tende para 0, de que f, abrir parênteses, 0, 0, mais h vezes ab, fechar parênteses, menos f de 0, 0, tudo dividido por h. Mas o f de 0, 0 é o módulo de 0 mais 0, que é 0. Portanto, isto é igual ao limite, quando h tende para 0, de f de HA, HB sobre h. E isto é o limite, quando h tende para 0, de
módulo de HA mais HB, tudo dividido por H. Se colocarmos ali o H em evidência, vai ficar o limite quando H tende para zero de módulo de H vezes módulo de A mais B sobre H. Aquele A mais B, portanto, é uma constante, não é? Portanto, passa para trás do limite e então ficamos com módulo de A mais B vezes limite, quando H tende para zero, de módulo de H sobre H. Pronto. Já várias vezes vimos que este limite não existe, ou seja, não existe o limite de módulo de H sobre H quando H tende para zero, uma vez que os limites laterais são diferentes. E, portanto, se este limite não existe, a única forma desta derivada direcional existir é aquele coeficiente, ou seja, o módulo da A mais B ser zero. Correto? Se o módulo da A mais B for zero, já existe a derivada direcional de f na origem segundo o vetor v. E obviamente que valerá a zero. Portanto, este limite existe se e só se o módulo da A mais B é igual a zero. E o módulo do número é zero, significa que o número é zero, ou seja, A mais B é igual a zero, e portanto o B é igual a menos A. Ou seja, o vetor V vai ter que ser da forma A menos A, em que o A é qualquer número real. Bem, aqui na parte direita da tela temos um resultado importantíssimo, muito importante mesmo, um resultado teórico, que afirma precisamente o seguinte: se a função f for diferenciável no ponto P, está bem? Mas tem que ser uma função diferenciável no ponto P. Caso contrário, aquilo que eu vou dizer não é necessariamente verdade. Portanto, volto a repetir. Se soubermos que a função f é diferenciável no ponto P, então existe derivada direcional de f no ponto P para todo o vetor V. E mais importante do que isso é que esta derivada direcional da função f no ponto P segundo o vetor V é igual ao produto interno do gradiente da função f no ponto P pelo vetor V. Ok? Portanto, isto é uma forma muito mais fácil de calcular a derivada direcional sem termos que ir pelo tal limite quando h tende para zero de f de não sei das quantas. Está bem? Uma vez que aqui temos apenas um produto interno. Obviamente que o produto interno é linear em cada coordenada, portanto, se aquele vetor v for v1 mais v2, portanto, se o vetor v for a soma de dois vetores, então a derivada direcional de f em p segundo v vai ser o gradiente de f em p segundo o vetor v1 mais v2, mas isto é igual ao produto interno do gradiente de f em p com v1 mais o produto interno do gradiente de f em p com v2, e isto é a derivada direcional de f em p segundo v1 mais a derivada direcional de f em p segundo v2. Está bem? Mas para isto acontecer, a função tem que ser diferenciável no ponto P. Portanto, este é um resultado muito importante mesmo. Calcule a derivada direcional da função de três variáveis f de x, y, z igual a e elevado a x mais yz no ponto P igual a 1, 1, 1, segundo o vetor W igual a E1 menos E2 mais E3, onde esses EIs são os vetores da base canónica, ou seja, o vetor W é o vetor de coordenadas 1, menos 1, 1. Bem,
Obviamente que esta função f tem domínio R3 e é claramente uma função diferenciável em todos os pontos de R3. Em particular, é diferenciável no ponto P. Tá bom? Portanto, aquilo é uma exponencial somada com uma polinomial. Tudo isto é diferenciável, tudo isto é bem comportado. Portanto, esta função é claramente uma função diferenciável. Tá bem? Em geral, as funções elementares são sempre diferenciáveis. Podemos ter problemas quando temos módulos, quando temos quocientes, em que o denominador se anula e depois temos que mudar de ramo. Bom, nesses casos a função pode não ser diferenciável, pode não ser contínua, pode haver esses problemas, mas em situações normais em que a função é definida à custa de funções elementares, a função é sempre diferenciável. Bom, então dizia eu que, sendo a função diferenciável e nós, como queremos calcular a derivada direcional de f no ponto P segundo o vetor W, obviamente que vamos utilizar o resultado teórico que eu acabei de enunciar. Está bem? Pronto. Então cá está. A derivada direcional de f no ponto P segundo o vetor W é o produto interno do gradiente de f em P, ou seja, do gradiente de f no ponto 1, pelo vetor W igual a 1 menos 1, 1. Ali nos cálculos auxiliares temos o vetor gradiente num ponto genérico da função f, ou seja, a derivada de f em ordem a x é e levantada a x, a derivada parcial de f em ordem a y é z, e a derivada parcial de f em ordem a z é y. Consequentemente, o gradiente de f no ponto P, ou seja, no ponto 1, 1, 1, vai ser e elevado a 1, 1, 1, ou seja, e 1, 1. E, portanto, resulta que a nossa derivada direcional é o produto interno do vetor E1, 1 pelo vetor 1, menos 1, 1, e isto dá então 1 menos 1 mais 1 igual a E. Portanto, estão a ver como foi muito fácil calcular esta derivada direcional. Está bem? Para verem que de facto foi fácil, deixo-vos aqui um desafio. Quero que voltem a resolver este exercício, mas pela definição. Ou seja, quero que calculem a derivada direcional de f no ponto P, segundo o vetor 1 menos 1, 1, mas pela definição. Isto é, calcular o limite quando h tende para 0 de f de 1, 1, 1 mais h vezes w, ou seja, mais h vezes 1 menos 1, 1, fecha parênteses, menos f de 1, 1, 1 sobre h. Está bem? Vai ser um bocado mais trabalhoso, mas não é nada de outro mundo, está bem? E no final vão na mesma obter o número E, embora com um bocado mais de trabalho. Portanto, aqui o teorema é bastante vantajoso, só é preciso que a função seja diferenciável no ponto, para o podermos utilizar. Depois temos ali mais uma pergunta, do lado direito. Qual a taxa de variação de f em P na direção do vetor W? Ora bem, eu também referi atrás que quando se pede a taxa de variação ou a taxa de crescimento de uma função num ponto segundo um vetor, ou segundo uma direção, se quiserem assim dizer, esse vetor terá de ser normalizado. Isto é, tem que ter norma, tem que ter comprimento 1. Está bem? Portanto, o que se pretende é a taxa de variação ou a taxa de crescimento ou a derivada direcional da função f no ponto P segundo o vetor u, mas o vetor u tem que ser o vetor w normalizado. Isto é, tem que ser um vetor múltiplo do vetor w, mas com comprimento 1. Ou seja, neste caso, o vetor u vai ser o vetor 1 menos 1, 1, sobre a sua norma, isto é, sobre raiz de 3. Está bem?
E, portanto, a taxa de variação de f em p na direção do vetor w igual a 1 menos 1, 1, vai ser igual à derivada direcional de f em p segundo o vetor 1 sobre raiz 3 vezes 1 menos 1, 1. Pronto, e novamente utilizamos o teorema. Aquilo vai ser o gradiente de f no ponto 1, 1, 1, produto interno com o vetor u, ou seja, 1 sobre raiz 3 vezes 1 menos 1, 1. O 1 sobre raiz 3 passa para fora daquele produto interno e vai ficar então 1 sobre raiz 3 vezes o produto interno do gradiente da função f no ponto 1, 1, 1, com o vetor w, que era 1 menos 1, 1, e isto já foi calculado, tinha sido igual a e, portanto tudo isto dá e sobre raiz 3. Tá bom? Portanto, e sobre raiz 3 é a taxa de crescimento ou a taxa de variação instantânea da função f no ponto P quando eu tomo a direção do vetor w. Aqui queria-vos fazer uma pergunta. Qual será o vetor unitário u que faz com que a derivada direcional de f em p segundo o vetor u seja máxima? Ou seja, uma vez que u é um vetor unitário, qual é o vetor u que faz ou que torna a taxa de crescimento da função f no ponto P máxima? Imaginem que eu estou ali no ponto P, portanto, partindo do ponto P, que direção é que eu hei de tomar de maneira a que a variação da função seja máxima? Obviamente que me refiro a uma variação instantânea, partindo do ponto P. Bem, então ali temos a resposta. Eu vou dar a resposta para uma situação em que a função é diferenciável. Então, se a função for diferenciável, a derivada direcional de f em p segundo o vetor u, ou seja, a taxa de crescimento de f em p na direção do vetor u, uma vez que o vetor u estou a considerá-lo com comprimento 1, é igual ao produto interno do vetor gradiente da função f no ponto P pelo vetor u. Mas, atendendo à definição, se quiserem, de produto interno, isto é igual à norma do gradiente de f em P vezes a norma do vetor u vezes o cosseno do ângulo alfa formado pelo vetor gradiente e pelo vetor u. Está bem? E quando é que isto é máximo? Bom, isto é máximo, e uma vez que o vetor u tem comprimento 1, isto é máximo quando o cosseno de alfa for máximo. Ou seja, quando o cosseno de alfa for igual a 1, ou seja, quando o alfa for igual a 0. Mas se o alfa é igual a 0, significa que o vetor u é múltiplo do gradiente da função f no ponto P. Mas como o vetor u tem norma 1, então o vetor u tem que ser o gradiente da função f em P dividido pela sua norma. Está bem? Portanto, imaginem que o gradiente da função f no ponto P tem norma 3, então o vetor u vai ser o gradiente dividido por 3. E, já agora, portanto, qual é o valor dessa taxa de crescimento máximo de f em P? Bom, olhando ali para a expressão inicial, o valor vai ser precisamente o gradiente de f em P vezes a norma do u, que é 1, vezes o cosseno de alfa, que é 1. Portanto, a taxa de crescimento máximo de f em P é precisamente igual à norma do gradiente de f em P. Ok? Portanto, isto também é importante. Portanto, resumindo, o vetor unitário que torna a taxa máxima ou a taxa de crescimento máximo
de f em p é o vetor u igual ao gradiente normalizado. E o valor dessa taxa máxima de crescimento é precisamente a norma do gradiente da função f no ponto P. Tá bom? Então vejamos um exemplo. Consideremos a função f de 3 variáveis. F de x, y, z é dado por x sobre y mais y sobre z. Determine, na linha A, determine a derivada direcional de f no ponto P de coordenadas 0, menos 1, 2, segundo a direção que vai de P para Q igual a 3, 1, menos 4. Depois temos a linha B que nos pergunta qual a taxa de variação de f em P segundo o vetor que vai na mesma de P para Q. E, finalmente, qual a taxa de variação máxima, ou qual a taxa máxima de crescimento de f no ponto P. Bem, na linha A, nós queríamos a derivada direcional da função f no ponto P igual a 0, menos 1, 2, e na direção do vetor v igual a pq, ou seja, o vetor q menos p, ou seja, 3, 1, menos 4, menos 0, menos 1, 2, que dá, se não estou em erro, 3, 2, menos 6. Portanto, esta derivada direcional é dada por aquele produto interno, ou seja, é o produto interno do gradiente da função f no ponto 0, menos 1, 2, pelo vetor v, ou seja, 3, 2, menos 6. Reparem que nesta situação eu posso usar aquele teorema porque a nossa função é diferenciável numa vizinhança do ponto 0, menos 1, 2. É facto que na nossa função aparece um y e um z em denominador, mas como o y é menos 1 e o z é 2, numa vizinhança do ponto, o y continua a ser diferente de 0 e o z continua a ser diferente de 0, portanto a função é diferenciável. Ou seja, posso mesmo usar o tal teorema. Bom, aqui nos cálculos auxiliares tenho o gradiente da função f num ponto arbitrário, x, y, z. A derivada de f em ordem a x é 1 sobre y. A derivada de f em ordem a y é menos x sobre y ao quadrado mais 1 sobre z. E a derivada parcial de f em ordem a z é menos y sobre z quadrado. Portanto, eu peço-vos que vejam com muita atenção estas derivadas parciais, porque sem isto nada feito, está bem? Portanto, é muito importante que dominem estas derivadas parciais. Consequentemente, o gradiente da função f no ponto P, isto é, no ponto 0, menos 1, 2, resulta no vetor menos 1, 1 meio, 1 quarto. Sendo assim, a resposta à linha A vai ser então o produto interno do vetor menos 1, 1 meio, 1 quarto pelo vetor 3, 2, menos 6 e, fazendo as contas, isto dá menos 3 mais 1, menos 6 quartos, ou seja, menos 7 meios. Depois, na linha B, pretendia-se a taxa de crescimento da função f no mesmo ponto P, ou seja, no ponto 0, menos 1, 2, mas na direção que vai de P para Q. Ou seja, como é uma taxa de crescimento, vamos ter que normalizar o vetor V, ou seja, o vetor 3, 2, menos 6. Acontece que a norma do vetor V é precisamente a raiz quadrada de 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, e isto dá a raiz de 49, que é 7. Portanto, o que nós queremos é a derivada direcional de f no ponto 0, menos 1, 2, segundo o vetor 1 sétimo vezes 3, 2, menos 6. Pronto, nós já tínhamos calculado a derivada direcional da função f no ponto P, isto é, no ponto 0, menos 1, 2, segundo o vetor 3, 2, menos 6. E tinha dado menos
7 meios. Então, agora apenas vamos ter que dividir este valor por 7. E obtemos 1/7 vezes menos 7 sobre 2, que é menos 1 meio. A linha C é simples, tendo em conta aquilo que já foi dito. Qual o valor da taxa máxima de crescimento de f em p? O valor da taxa máxima de crescimento de f em p é precisamente a norma do gradiente de f em p, ou seja, a norma do vetor menos 1, 1 meio, 1 quarto, ou seja, a raiz quadrada de 1, mais 1 quarto mais 1 sobre 16, que dá a raiz de 21 sobre 16, ou seja, dá a raiz de 21 sobre 4. Está bem? E já agora, pergunto-vos, em que direção, ou segundo que vetor unitário, é que essa taxa máxima de crescimento ocorre? Bem, e esta aula já vai longa, provavelmente já estão cansados, e vamos então partir para o nosso último exercício, está bem? Então aqui vai ele. Consideremos uma função f de domínio R2, portanto está definido em todos os pontos de R2 e com valores em R. E é definida assim. A imagem de um ponto xy que não seja o ponto 00 é x vezes y ao quadrado, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado. A imagem do ponto 00 é 0. A linha A pede para mostrar que a função é contínua no ponto 00. Tá bom? Bom, isto é uma matéria que já foi dada há umas quantas aulas atrás. Ou seja, pretendemos mostrar que o limite de f de xy, quando o xy tende para 0,0 existe e é igual ao f de 0,0, ou seja, igual a 0. Então vamos tentar mostrar isto. Pegamos no módulo, ou seja, pegamos no módulo de f de xy menos f de 0,0. Isto é igual ao módulo de xy ao quadrado, tudo dividido por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 0. E isto é igual ao módulo de x vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado. Mantendo o numerador igual e diminuindo o denominador, a nossa fração aumenta. E, portanto, ficamos com isto. Módulo de x vezes y ao quadrado sobre x ao quadrado mais y ao quadrado vai ser menor ou igual que módulo de x vezes y ao quadrado sobre y ao quadrado. Por sua vez, isto é igual ao módulo de x. Bom, e eu poderia já dizer que o módulo de x tende para 0 quando o xy tende para 0, 0. E seria suficiente, mas se quiserem, reparem que o módulo de x é igual a raiz quadrada de x ao quadrado, mas isto é menor ou igual que a raiz quadrada de x ao quadrado mais y ao quadrado, e isto é precisamente a norma ou a distância de xy ao ponto 0, 0. Se quiséssemos agora usar aqueles deltas, usando aquele delta em função do epsilon, que aparece na definição de limite segundo Cauchy, teríamos que, se tomássemos delta igual a epsilon, o nosso limite ficaria demonstrado que seria igual a 0. Ok? Pronto. Depois, na linha B, calcule a derivada parcial de f em ordem a x e a derivada parcial de f em ordem a y no ponto 0, 0. E ainda a derivada direcional de f no ponto 0, 0 segundo o vetor 1, 1. Ora bem, dado que se trata do ponto 0, 0, aquele ponto que está ali sozinho, somos obrigados a ir pela definição. Está bem? Nós não sabemos se a função é diferenciável no ponto 0, 0 para poder usar aquele tal teorema. Então temos que ir pela definição. Se fosse noutro ponto qualquer, que não fosse o ponto 0, 0, podíamos usar o tal teorema, não é? Que era precisamente calcular o gradiente e fazer o produto interno pelo vetor. Mas aqui, no ponto 0, 0, repito e insisto que temos que ir pela definição. Então aqui vai.
Derivada parcial de f em ordem x no ponto 0, 0 é o limite quando h tende para 0 de f de h0 menos f de 0, 0 sobre h. Mas isto é o limite quando h tende para 0. Portanto, tendo em conta a definição da função, no numerador vai ficar 0 menos 0 sobre h e isto é igual a 0. Analogamente, a derivada parcial de f em ordem a y no ponto 0, 0 é o limite quando h tende para 0 de f de 0h menos f de 0, 0 sobre h. O f de 0h também é 0, porque aparece logo 0 no numerador. O f de 0, 0 também é 0, portanto, dividindo por h, isto é igual a 0. Agora, a derivada direcional da função f no ponto 0, 0 segundo o vetor 1, 1 é o limite quando h tende para 0 de f de 0, 0 mais h vezes 1, 1 menos f de 0, 0 sobre h. Ou seja, é o limite quando h tende para 0 de f de h menos f de 0, 0 sobre h. Mas o f de 0, 0 é 0. Portanto, fica o limite quando h tende para 0 de h vezes h ao quadrado, uma vez que o y é h, sobre h quadrado mais h quadrado sobre h. E isto é o limite quando h tende para 0 de h ao cubo sobre 2h ao cubo, que é o meio. A linha C pergunta-nos, será que f é diferenciável no ponto 0, 0? Será que a função é diferenciável no ponto 0, 0? Reparem, vamos supor que sim. Se a função fosse diferenciável no ponto 0, 0, então a derivada direcional de f no ponto 0, 0, segundo o vetor 1, 1, seria igual à derivada direcional da função f no ponto 0, 0, segundo o vetor 1, 0, mais a derivada direcional de f no ponto 0, 0, segundo o vetor 0, 1. Porquê? Porque o vetor 1, 1 é a soma de 1, 0 com 0, 1. Recordam-se, eu já referi este resultado durante esta aula. Está bom? Portanto, na altura disse que se uma função f fosse diferenciável num ponto P, então a derivada direcional de f no ponto P segundo o vetor v1 mais v2 seria igual à derivada direcional de f no ponto P segundo o vetor v1 mais a derivada direcional de f no ponto P segundo o vetor v2. Bem, mas reparem aqui, nesta situação, a derivada direcional de f no ponto 0, 0 segundo o vetor 1, 1 deu 1 meio. Mas as outras duas derivadas parciais deram 0. Então, se a função fosse diferenciável, nós concluímos que o meio seria igual a 0 mais 0. Ou seja, o meio seria igual a 0. Mas como nós sabemos que o meio não é igual a 0, então a função não pode ser diferenciável no ponto 0, 0. Ok? Portanto, neste exercício, temos uma função que é contínua no ponto 0, 0, mas que não é diferenciável no ponto 0, 0. E pronto, esta aula cansativa fica por aqui. Foi uma aula muito longa e logo que tenham mais algum tempo, façam mais uma revisão. Ok? Pronto, espero que estejam bem e até a próxima aula. Tchau.